É comigo, sim, senhor. E ainda ia dizer, Cristina, tens 10 segundos para dizer o quanto gostas de mim. Eu gosto muito de ti, Filomena. Gosto muito de ti. Até já, minha És querida. fantástica. Um beijinho até já. Muito obrigada e até já. Obrigada. Extraordinário. Vamos ter muitos temas. Este painel deu-nos tanto para pensar e acabou o painel exatamente como a Cristina queria, que é com a palavra ação e este plano que vai ser tão importante. Eu gostava de vos falar da economia circular. A economia circular, vamos levantar, Miguel. Estás preparado? 2, 3. A economia circular está na ordem do dia e isso sabemos, é uma palavra que já ouvimos falar muito e com isso nós não nos estamos a referir à circulação de bens ou à atividade económica dos circuladores, até porque isso seria muito parvo. Não, estamos a falar de economia circular. É um modelo económico que tenta integrar todos os seus intervenientes de forma sustentável e de maneira que haja o mínimo desperdício e o máximo aproveitamento de todos os recursos. Parece um grande jargão e parece muito complexo, mas de facto tem a ver com reduzir, tem a ver com reutilizar, apesar disto ter sido uma palavra repetida muito nos últimos tempos, tal como a palavra sustentável é repetida tanto nos últimos tempos, é por um bom motivo. É urgente poupar recursos, é urgente transformar um ciclo vicioso de desperdício num ciclo virtuoso de aproveitamento com benefícios claros para o planeta. Eu quando falo, eu sei que vocês aí em casa, nós aqui no estúdio só estão a ouvir a minha voz, mas aí em casa estão a ouvir esta música épica, não é? Eu sinto que estou a falar com esta música épica atrás, só precisava de uma ventoinha e de repente... Desculpa, eu tenho que me comportar, está cá uma secretária de Estado, pelo amor de Deus. Peço desculpa. Vamos ao que interessa. Mas é um bocadinho épico, não é? Parece logo a Cristina Ferreira no teto do Altice Arena. Sabem? Sou só eu a ver isto, não é? Tal como aprendemos sempre que há uma infiltração em casa, a água entra em tudo. A água é o elemento essencial do meio ambiente que nos liga a todos e tem um papel fundamental no sucesso de uma estratégia da economia circular. Isto é um tema que me interessa muito e é o tema, sim, da intervenção que se segue, a economia circular e o ambiente. Senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas a uma convidada que, além de ter uma grande pinta, e que eu não posso dizer que ela tem uma grande pinta porque ela é uma secretária de Estado, mas agora já disse, não há nada a fazer, e é de facto uma convidada que tem que gerir esta temática a nível nacional. Recebam comigo a Secretária de Estado do Ambiente, Inês Santos Costa. Senhora Secretária de Estado. Muito obrigada, Filomena. Olá, bom dia a todos. Agradeço, obviamente, a oportunidade para estar aqui presente neste evento, agradecendo desde já, obviamente, à Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, agradecendo também à ADN e à organização por estar aqui e partilhar convosco alguns pensamentos sobre a economia circular, nomeadamente no setor da água. E se puderem retirar uma lição desta minha intervenção, eu diria que seria a seguinte: para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, nós temos de facto que reduzir a extração e o consumo de matérias-primas e de energia e de facto conciliar o nosso modelo de desenvolvimento de bem-estar com prosperidade para todos, dentro obviamente dos limites do nosso planeta. E é necessário de facto trabalhar um modelo de desenvolvimento justo, descarbonizado e circular. E este desafio é um desafio muito maior do que simplesmente um desafio técnico, tecnológico, económico ou mesmo político. Eu creio que este é um desafio de valores, dos nossos valores pessoais, mas também sobre o modo como nós valorizamos os nossos recursos e os sistemas naturais. Para a mesma pessoa, uma garrafa de água no deserto vale muito mais do que uma garrafa de água na prateleira do supermercado. As condições, o contexto que nos rodeia intervém diretamente no valor que nós atribuímos a determinado recurso, a determinado produto ou a determinado serviço. E é precisamente por isso que a economia circular não é uma outra forma de dizer reciclagem. Isso é muito redutor, se me permitem. Reduzir, reutilizar, reparar, regenerar são de facto verbos essenciais se nós queremos reduzir emissões. Ninguém, de facto, pode contestar. Mas, por outro lado, são ações que nunca serão uma prioridade até nós conseguirmos abordar as mudanças necessárias na arquitetura social e económica, lá está, no contexto, que é necessário fazer para gerir de modo diferente, gerir de modo eficaz, gerir de modo suficiente os recursos no longo prazo. Tanto os recursos materiais como os recursos ecológicos.
E assim, e é dessa forma que nós vamos de facto reduzir resíduos, poluição, degradação dos serviços ambientais, promover a regeneração e a distribuição justa. E é essa mudança para a qual os princípios da economia circular apontam. Desenhar produtos e modelos de negócio para zero poluição e zero resíduos. Estes princípios são aplicados ao longo de todo o ciclo de vida do produto, manter os produtos e os materiais em uso, regenerar ativamente os sistemas naturais. Estes são os princípios de uma economia mais circular. E é a nossa responsabilidade enquanto líderes de facto, desenhar os instrumentos de política pública que apontem para objetivos muito claros, que abordem o que nós não queremos, abordem aquilo que nós queremos evitar, mais emissões, subsídios aos combustíveis fósseis, poluição, produção de resíduos, perda de biodiversidade e, de facto, desenhemos políticas públicas com objetivos que incentivem aquilo que realmente nós queremos: emprego, serviços essenciais de ambiente de qualidade. E temos que dar esse espaço às soluções inovadoras, baseadas em tecnologias que trazem novas formas de conceber, novas formas de produzir, consumir, gerir estes recursos e, acima de tudo, novas formas de pensar e permitir que estas possam emergir e cumprir, ir ao encontro destes mesmos objetivos definidos pela política pública, pelo Governo. Em 2017, o Governo português foi um dos primeiros países da União Europeia a aprovar um plano de ação para a economia circular. Tivemos ações transversais a nível nacional, a nível regional e a nível setorial. Desenvolvemos informação, o portal Ecopontonomia, um balcão único para estudos de caso, financiamento e ferramentas. Orientámos o Fundo Ambiental para a promoção de agendas regionais da economia circular, como a Agenda Regional da Economia Circular do Alentejo, que ajudarão, de facto, a orientar o próximo ciclo de financiamento da União Europeia. Estamos a trabalhar numa rede nacional para a economia circular em ambiente urbano. Estamos a apoiar iniciativas de juntas de freguesia, de start-ups. Trabalhamos os seus princípios nas diretrizes dos contratos públicos, ecológicos, no turismo, mas também demos muita formação sobre esta matéria. Por isso, eu creio que já percorremos muito, em muito pouco tempo. Estamos a correr e ainda iremos correr mais, porque se há algo que aprendemos na área governativa do ambiente é que, de facto, o objetivo corre sempre à nossa frente e o tempo geralmente costuma dar-nos razão. No que diz respeito à água em concreto, este é talvez um dos recursos mais circulares que nós temos na Terra. De facto, ela transforma-se uma e outra vez em ciclos, regenera-se continuamente sobre diferentes formas. Toda a água que existiu e toda a água que existirá sempre existe em algum estado ou forma no nosso planeta. E é uma parte fundamental do nosso bem-estar social, mas o seu excessivo uso e a sua poluição também impõem um teto ecológico, um teto que ameaça a nossa própria sobrevivência. Nós, de facto, podemos sobreviver sem comida durante alguns dias, uma semana, no máximo, mas sem água não conseguimos sobreviver mais de 3. E assim, tanto como qualquer outro recurso ao serviço ambiental que é finito, que é degradável, cuja procura está a aumentar e cuja oferta é desigual, nós precisamos de pensar na água, na sua utilização e na sua gestão sobre um modelo de economia circular. De acordo com as Nações Unidas, o uso de água tem vindo a crescer a um ritmo superior ao da própria população mundial. Nós atualmente utilizamos cerca de 30% do total de água acessível e em menos de 10 anos essa percentagem pode subir para 70%. E até 2025 nós estimamos que 1,8 mil milhões de pessoas irão viver em áreas afetadas pela escassez de água, com 2/3 da população mundial a viver em regiões com escassez. Para tornar o desafio maior, a infraestrutura da maioria dos países desenvolvidos está a envelhecer e não tem vindo a acompanhar a evolução que se exige, mas se aplicarmos os princípios da economia circular, nós podemos intervir na sua gestão enquanto produto, enquanto serviço, enquanto recurso hídrico, enquanto serviço de ecossistema e enquanto utilidade e energia. Se quisermos desenhar para zero desperdício, nós temos que investir em tecnologias que eliminem o uso da água. Isso está a ser feito nos têxteis. Se quisermos manter os recursos em uso,
É importante a reutilização de água residual tratada, de simbioses industriais, baseadas em ciclos fechados e autorregenerativos. Se nós quisermos regenerar os ecossistemas, nós precisamos de trabalhar na recuperação de rios, obviamente, nos corredores ecológicos, mas também na redução da poluição por plástico. E esta abordagem tem que ser uma oportunidade para a inovação sistémica, across the board, em todos os setores, e eu sublinho de facto aqui o sistémico. Pensar em sistemas significa que devemos pensar de modo holístico sobre as redes de água, quer as municipais, quer as industriais, o cadastro, a digitalização, as afluências indevidas, os regulamentos de descarga, a sensibilização do cidadão, mas não nos devemos limitar, obviamente, àquilo que é mais óbvio na gestão desta infraestrutura. Nós temos que pensar na pegada hídrica do nosso sistema alimentar, da nossa indústria e do nosso círculo familiar. A água que se esconde por detrás daquilo que nós usamos todos os dias, desde a água engarrafada aos detergentes, à t-shirt que nos custou €1 numa qualquer loja. Por isso, pensar a economia circular da água vai muito mais além daquilo que pode ser abrangido com um plano estratégico, como seja o Pensar por 2030, onde nós estamos a trabalhar, que pela primeira vez olha para a gestão das águas pluviais, um fluxo que ainda não tinha sido devidamente enquadrado no âmbito do ciclo urbano da água e da gestão de recursos hídricos, e também a gestão da água, obviamente, tem que estar na adaptação do território, na gestão do desempenho da indústria e dos produtos, e por isso nós temos de facto que impulsionar projetos e ajustamentos legais, legislativos, para reutilizar a água tratada, desenvolver biorrefinarias fora das instalações de tratamento, ou integrando, na verdade, as instalações de tratamento de águas residuais. Nós temos que trazer novos materiais regenerativos, menos consumidores de água, uma abordagem em cascata à utilização de recursos na produção industrial, ou seja, a economia circular não pode ser um setor ou um produto de nicho, tem que ser de facto uma disrupção, uma transformação radical a todos os níveis. O rescaldo do Covid-19 traz-nos aqui um desafio sem precedentes. Nós temos que pensar desafios a pensar nos milhões de máscaras, nos milhões de luvas, de embalagens descartáveis do takeaway, os picos de poluição que estamos novamente, uma vez, a observar. De facto, não há vacina para o colapso do clima. Não há vacina contra a perda de biodiversidade, não há vacina contra a escassez de recursos, não há vacina contra os danos ambientais humanos. Por isso, nós temos que ser ambiciosos ao olhar e andar em frente. Nós temos que colocar o bem-estar das pessoas no centro da decisão, na distribuição, na regeneração, na criação de valor. Nós temos que abordar a desigualdade, o desemprego e a pobreza, porque isso também é uma maneira de combater as alterações climáticas e a poluição. Nós devemos fazer o uso de instrumentos políticos que ajudem a modelar esse contexto que nós precisamos para gerir melhor, nivelar o comportamento, nivelar um plano que ainda é muito inclinado. As taxas de carbono, a internalização dos custos de escassez, as taxas sobre o desperdício material. Não basta premiar o verde e deixar o cinzento estar, é preciso penalizar esse cinzento. As políticas não são criadas no vazio. É importante discutir, é importante ouvir, aprender, colaborar e reagir com as pessoas e com as entidades. Os governos, de facto, têm que olhar para lá da regulamentação, estender a mão, envolver-se com todas as partes interessadas, quer dentro, quer fora de portas das suas áreas governativas. O objetivo de uma economia circular dá-nos, de facto, uma oportunidade para construir pontes verdes para fora desta pandemia, para fora de um desenvolvimento económico que esgota os recursos ao invés de lutar pela sua preservação. Nós temos que deixar que estas pontes sejam construídas sem taludes cinzentos. Agradeço uma vez mais esta oportunidade de aqui estar convosco e de partilhar um bocadinho estas ideias. Muito obrigada.